Olá, meu nome é Henrique Costa, bem-vindo ao curso de CPA 20. A prova de CPA 20 é composta por 60 questões. Você vai ter que acertar 42 delas para ser aprovado. São 4 alternativas para cada questão. Normalmente 2 você consegue eliminar com facilidade. A prova do CPA 20 enfoca nos investidores qualificados, que são aquelas pessoas que têm mais de R$1 milhão aplicados. A prova, então, enfoca em investimentos um pouco mais qualificados, ligados mais ao mercado de capitais do que propriamente aos simples fundos de investimento ou caderneta de poupança. Muita atenção na prova quando estiver falando do sistema financeiro, com a questão do Conselho Monetário Nacional, órgão normativo, e Bacen e CVM, que são executores, fiscalizadores do sistema financeiro. Atenção também com as taxas de referência, principalmente a taxa Selic, taxa de empréstimos que o governo paga aos bancos. Taxa DI, taxa de juros paga em empréstimo entre bancos. E o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores. Tem que ter atenção ainda na parte de economia com a diferenciação entre mercado primário e secundário. Mercado primário é quando você negocia direto com a empresa e o mercado secundário é o mercado da Bolsa de Valores. Atenção também com as políticas econômicas, política monetária, capacidade dos bancos emprestarem mais ou menos, política cambial, que é o controle da moeda estrangeira, e a política fiscal, que é a questão da cobrança de impostos ou dos gastos públicos. Muita atenção na parte de regulação com suitability. Você tem que analisar se o cliente é conservador, moderado ou agressivo e tem que analisar também o objetivo de investimento dele, se é de curto, médio ou longo prazo, além da sua situação financeira. Se ele é vulnerável, ou seja, tem muita chance de entrar em dívidas, ou se ele tem uma boa capacidade de poupança. Lembre-se que investimento se analisa pelo risco, e a gente tem 3. Risco de crédito, tomar calote. Risco de liquidez, não conseguir vender determinada aplicação. E o risco de mercado, onde você vai ter a volatilidade. Volatilidade que vai ser medida no capítulo de mensuração de risco. Vamos medir essa volatilidade pelo beta, pelo desvio padrão, pela variança, pela duration modificada ou de Macaulay. A prova do CPA 20 vai focar bastante nos produtos financeiros vendidos pelo mercado de capitais. Produtos de renda fixa, como os títulos públicos federais, os títulos bancários, como CDBs, LCIs e LCAs, e os títulos privados, como debêntures e notas promissórias. Também vai ter uma carga maior nos produtos de renda variável, ações, fundos imobiliários e no mercado de derivativos, onde você vai ter que entender o mercado a termo, futuro, swap e o mercado de opções. A prova também tem uma preocupação com as questões de compliance, com as questões de informação privilegiada, inside trader ou front runner, que são informações privilegiadas que não são públicas. Ou seja, quem tem uma informação dessa não pode operar no mercado. Já no finalzinho da prova, você vai encontrar as finanças comportamentais, as 3 heurísticas, ancoragem, disponibilidade e representatividade. Heurísticas que são atalhos mentais, ferramentas que nós usamos para facilitar a análise de uma determinada informação. Normalmente são desvios, a gente não deveria utilizar, mas acaba acontecendo no dia a dia e você precisa identificar se o seu cliente está sofrendo uma dessas heurísticas. A prova também tem uma carga grande sobre tributação. Impostos se paga sobre o ganho, exceto o dedo duro, quando se aplica em ações direto. Impostos se pagam no momento do resgate, exceto o come-cotas do fundo de renda fixa. E impostos se pagam na fonte, exclusivamente na fonte, exceto quando se aplica em ações direto, onde o investidor vai pagar via DARF. A prova vai se encerrar com as questões sobre previdência, as diferenças entre o PGBL com P de pato e o VGBL com V de vida e as diferenças entre a tabela regressiva e a tabela progressiva da tributação da previdência. A prova não vai exigir que você faça conta, mas vai exigir que você entenda o resultado de uma conta. E aqui já vai uma dica. O resultado, quanto mais próximo de zero, menor o risco. Quanto mais longe de zero, maior o risco. É uma prova sobre investimentos. Agora vem comigo conhecer um pouco mais as aplicações financeiras que nós podemos fazer dentro do mercado financeiro. Pessoal, aplicar no mercado financeiro tem 2 alternativas. Ou você aplica na renda fixa ou você aplica na renda variável. O problema é que o nome renda fixa e renda variável não explica direito o que você está fazendo. Vamos começar primeiro entendendo a renda fixa. As aplicações de renda fixa são empréstimos que você vai fazer para alguém. Então, sempre que você aplicar na renda fixa, você estará emprestando dinheiro para alguém. E quando se empresta dinheiro, qual é o grande problema? Tomar um calote.
É o que a gente chama de risco de crédito. Logo, as operações de renda fixa têm um risco de crédito que precisa ser analisado. No mercado financeiro, você pode emprestar dinheiro para o governo, que é o melhor pagador com o menor risco de crédito possível. É o que a gente chama de risco soberano. Você pode emprestar dinheiro para os bancos, que são excelentes pagadores, porque eles controlam o dinheiro de praticamente toda a economia. Você pode emprestar dinheiro para as empresas, e aí você já vai começar a correr um risco de crédito um pouco mais elevado. E você pode também emprestar dinheiro para as pessoas físicas, que é onde você vai ter o maior risco de crédito de todos. Quando se empresta dinheiro para alguém, já que você vai correr o risco de crédito, você espera receber juros. E esses juros podem ser recebidos de duas formas. Ou são taxas pré-fixadas ou taxas pós-fixadas. As taxas pré-fixadas são aquelas mais simples de todas. Por exemplo, emprestei um dinheiro a 10% ao ano. Empresto R$1.000 hoje e daqui a um ano recebo R$1.100. 10% ao ano. Já as taxas pós-fixadas são aquelas que eu vou combinar a taxa de juros só lá no vencimento, de acordo com alguma referência, com algum benchmark. Por exemplo, eu empresto R$1.000 hoje e combino de receber daqui a um ano os mesmos R$1.000 corrigidos pela taxa DI. Se a taxa DI for de 10%, eu recebo R$1.100. Se a taxa DI for de 20%, eu recebo R$1.200. Se ela for de 5%, eu recebo R$1.050. Aparentemente, a taxa pré-fixada parece ser mais segura do que a taxa pós-fixada. Só que não é. A taxa pré-fixada te garante um valor para se receber apenas lá no vencimento. Aí vamos supor que eu emprestei a 10% ao ano e a inflação nesse ano foi 15%. Eu vou perder dinheiro, eu vou ficar mais pobre. A minha taxa de juros foi menor do que a inflação. Aí surge o primeiro risco de mercado da renda fixa, a inflação. O segundo problema que você pode ter nas aplicações pré-fixadas é com uma elevação da taxa de juros. Se eu emprestei a 10% ao ano e agora o mercado quer 20% ao ano, na hora de eu resgatar a minha aplicação antecipadamente, eu vou ter que dar um desconto, porque eu tenho um negócio ruim na mão. Eu ganho apenas 10 e o mercado ganha 20. Um negócio ruim na mão sempre tem que ser vendido com desconto. Daí que a gente diz que quando o juro sobe, o valor do pré-fixado cai. A única certeza no pré-fixado é quanto você vai receber no vencimento, mas ninguém garante que isso vai ser um bom negócio lá no futuro. Ah, Henrique, eu espero o vencimento. Você espera o vencimento, no exemplo que eu dei, de um ano, você espera um ano. E se o vencimento desse título fosse de 30 anos? Será que você pode esperar 30 anos? Muita coisa pode acontecer durante esses 30 anos que faz com que você tenha que resgatar o título antes do vencimento. Já no pós-fixado, não temos esse problema. Por quê? Porque como você combinou uma taxa de mercado, você sempre vai estar recebendo um rendimento equivalente ao que o mercado está recebendo. Isso faz com que o risco de mercado dessa aplicação de renda fixa pós-fixada seja muito baixo, é o que a gente chama mitigar o risco, ele é quase zero. Portanto, resumindo a renda fixa, uma operação de empréstimo, onde eu tenho que prestar atenção no risco de crédito, posso emprestar dinheiro para o governo, para o banco, para uma empresa ou para uma pessoa física e ainda posso ter risco de mercado nas aplicações pré-fixadas se o juro subir ou se a inflação subir. Agora que já entendemos a renda fixa, vamos ver então o que é a renda variável. Se na renda fixa o seu rendimento varia, o que então é a renda variável? A renda variável é uma aplicação onde você vai se tornar dono de alguma coisa. Do quê? No mercado financeiro, você pode se tornar dono de uma empresa, comprando ações, dono de um imóvel, aplicando em CRIs ou em fundos imobiliários, dono de contratos, nos contratos de derivativos, ou dono de uma commodity nas operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Quando você se torna dono de alguma coisa, uma das suas expectativas é ter ganho de capital. Imagina, eu virei dono de uma commodity, de um boi pequeno, magro, e eu vou vender ele grande e gordo. O que eu vou ter de ganho de capital? Esta engorda do boi. Quando eu apliquei num imóvel, qual é a minha ideia? Comprar o imóvel por 200, 300 mil e vender ele por 350 mil. Ganhei 50 mil, ganho de capital. O problema nesse exemplo, por exemplo, que eu dei do imóvel ou do boi,
é eu achar o comprador. Porque se eu comprei um imóvel por 300 mil do construtor e agora eu quero vender esse imóvel por 350 mil, não adianta procurar o construtor. Ele não vai comprar de volta o imóvel. Eu vou ter que achar um outro comprador. O problema é eu achar esse comprador, pode levar muito tempo. É o que a gente chama de risco de liquidez. Eu não consigo sair da minha aplicação rapidamente. Os imóveis têm elevado risco de liquidez. A mesma coisa vale quando eu compro ações de uma empresa. Quando eu compro ações de uma empresa, na hora que eu quiser sair dessa aplicação, eu vou ter que achar um comprador para as minhas ações. E aí entra a Bolsa de Valores. Ela me facilita, me ajuda a achar esses compradores. Diminui o risco de liquidez, mas ele nunca vai deixar de existir. Na renda variável, você ainda tem outra chance de ter ganhos. Além do ganho de capital, você pode ter o lucro da sua operação, o rendimento da sua operação. Por exemplo, se eu comprei um imóvel para investimento, eu posso alugar esse imóvel. Qual é o meu lucro com isso? Os aluguéis. Quando eu aplico numa empresa, eu espero que a empresa venda os seus produtos e com isso tenha lucro. O problema desses rendimentos é que ninguém sabe quanto vai ser. Qual vai ser o lucro de uma determinada empresa no ano que vem? Por quanto eu vou conseguir alugar o meu imóvel? Ninguém sabe, depende do mercado. Então as aplicações de renda variável, além de ter um risco de liquidez, elas têm um risco de mercado, e um risco de mercado muito mais elevado do que lá na renda fixa. Esse risco de mercado na renda variável pode vir de aumento de custos, aumento de impostos, problemas de mercado como crises, variações cambiais, qualquer coisa pode interferir no resultado de uma empresa ou no aluguel do seu imóvel. Portanto, resumindo as operações de renda variável, quando se aplica na renda variável, você se tornou dono de quê? De uma empresa, via ações, de um imóvel, via fundo imobiliário, de um contrato, via derivativo, ou de uma commodity, via Bolsa de Mercadorias e Futuros. Ser dono de alguma coisa permite que o investidor tenha ganho de capital, só que para ter ganho de capital tem que correr risco de liquidez, ou seja, ter dificuldade de achar um comprador. E pode ter rendimentos que vêm dos lucros da sua operação, dos lucros da empresa, do imóvel. Esse lucro depende do mercado, então tem alto risco de mercado. Pessoal, esse é um resumo sobre o mercado de investimentos que nós vamos ver detalhadamente ao longo do nosso curso. Bem-vindos novamente ao nosso curso do CPA 20 e eu vou encontrar novamente vocês em alguns módulos.